Pessoal, nós vamos ver hoje a última função trigonométrica. Vamos começar com a básica, como nós estamos fazendo com as outras, que é a função tangente. Tá ok? Então, função tangente. f de x igual a tangente de x, ou, para facilitar para você, y igual a tangente de x. Ela é a básica. A gente já sabe que essa nomenclatura é uma nomenclatura que nós vamos adotar aqui durante as aulas, apenas para fins de comunicação, não é uma nomenclatura oficial, e básica no sentido que ela vai ser o nosso parâmetro de comparação, o nosso paradigma. As alterações que virão no futuro, nós vamos comparar com ela aqui. Como foi no seno e o cosseno, né? O seno e o cosseno foi assim, a gente fazia a função seno, a função cosseno, e depois vinha comparar. Vai aparecer um elemento novo que não tinham nas duas outras, que é chamado de assíntota, nós já vamos ver o que isso significa, mas o padrão de estudo é o mesmo padrão de estudo. Nós vamos estudar a função através da tabela básica 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Ou seja, a primeira volta completa, tá ok? Então, vamos lá. Quando x for zero, estou aqui no círculo trigonométrico, eixo das tangentes. Quando x for zero, a tangente é zero. Quando x for π sobre 2, aqui. Vamos relembrar a história do eixo das tangentes? Vamos pegar um ângulo qualquer aqui, ó. Esse, 30 graus, 40, 50, não importa. Esse ângulo. Como é que eu determino a tangente? Eu tenho que fazer um segmento que ligue o centro até o último ponto do arco que eu estou estudando. Então, faço um segmento. Aí eu prolongo esse segmento até que ele atinja o eixo das tangentes. Então já vi que esse prolongamento não pode ser para baixo, senão eu não vou atingir o eixo. Esse prolongamento tem que ser feito aqui para cima. Atingir o eixo das tangentes eu meço. Isso aqui é a tangente. Essa é a ideia de tangente. Então quando eu estou no 90 graus, eu vou criar um segmento. Está aqui o meu segmento. Vou prolongar. Mas eu vou prolongar e nunca vai haver intersecção, porque eles são retas paralelas. Então, tangente de π sobre 2, tangente de 90, não existe justamente porque não haverá ponto de intersecção. Tangente de π, faço um segmento que ligue a origem, o último ponto do arco até o centro da circunferência. Prolongo esse segmento. Para cá não vai adiantar prolongar. Então, vou ter que prolongar para lá. Zero. 3π sobre 2. Mesma história do π sobre 2, né? Faço um segmento, prolongo. Como eles são retas paralelas, não haverá concorrência, não haverá intersecção. Então não existe a tangente de 3π sobre 2. 2π é voltar no zero, né? É como se eu voltasse no zero para iniciar a segunda volta. Então é zero também. Quando você olha a tabela, você vai falar, poxa, professor, ficou uma coisa meio esquisita, né? Zero não existe, zero não existe. Exatamente. Exatamente. Mas não é isso que vai impedir da gente desenhar o nosso gráfico. A gente tem opções para fazer um desenho de gráfico muito bom até. Então, vamos entender isso. Primeiro ponto do gráfico. 0, 0. Ele parte da origem, então, ó. 0, 0. Primeiro ponto do gráfico. E vamos entender o que está acontecendo aqui. Agora, até o 90 graus aqui, ó. 90 graus. π sobre 2 aqui, ó. π sobre 2. Então, vamos lá. Eu vou falar em graus para ficar mais fácil, tá? 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 30 graus, 40 graus, 45, 90. A ideia é fazer um segmento e prolongar. Fazer um segmento e prolongar. Fazer um segmento e prolongar. Segmento e prolongar. E eu percebo que quanto mais próximo eu chego de 90, mais alta vai ficando a intersecção. O que significa que a tangente vai aumentando de valor. Eu me aproximo mais ainda do 90, vai ficando mais alto. Você acha que já nem está vendo mais a minha caneta aqui. Já está fora do quadro. Certo? Ou seja, ele vai sair do zero e vai subir. À medida que ele vai se aproximando do 90 graus π sobre 2, os valores da tangente vão subindo. E vão subindo sem limitação. Então, essa função não tem limites.
Só que quando chegar no 90, ó, 90 é essa linha que eu fiz pontilhado aqui, ó. 90. O meu gráfico não pode passar direto para lá. Senão você está me dizendo que existe um valor de tangente de 90. Ó. E não existe esse valor. Então o meu gráfico não passa direto para lá. O que vai acontecer? Ele vai subir, fazendo curva, vai subir, vai se aproximar do 90, cada vez mais, mas encostar no 90 nunca. Eu não posso encostar nessa linha. Porque se eu encostar nessa linha, eu estou dizendo que existe a tangente de 90. E ela não existe. Tangente de 90 não existe. Então, eu não posso deixar o meu gráfico tocar nessa linha. Não pode tocar. Assíntota. Não me toque. Assíntota. Não tocar. Não encostar. Não ter ponto de concorrência. Isso é uma assíntota. Ou seja, é um alerta no gráfico dizendo para você que esse valor está impedido. Você não pode usar esse valor. Isso é uma assíntota. Aí eu passei. 91, 92, 93, 94. Faço um segmento, prolongo. Não adianta prolongar para cima, não vou encostar no eixo. Então eu tenho que prolongar para baixo. Ele vai vir negativo aqui embaixo. Quanto mais próximo do 90, além dele, 90,5, 91, 92, mais lá embaixo vai acontecer o toque. Então, na verdade, ele virá aqui de baixo. Ó. Só que sem encostar. De novo, eu não posso encostar. Senão, eu estaria afirmando que esse gráfico tem tangente de 90. Então, eu também não posso encostar. Nem pela direita, nem pela esquerda. Ele vem aqui de baixo, sem encostar, até voltar a ser zero lá no 180. Quando chega aqui no 180, que é o π, ele volta a ser zero. Aí quando ele entra no terceiro quadrante, 181, 182, 183, usando a mesma regra, lá onde ele vai bater. Olha lá, ele vai subindo de novo. Ou seja, ele vai fazer aqui a curva e vai subir de novo sem tocar. Eu tenho outra assíntota aqui que ele não pode tocar. Então ele veio até voltar a ser zero, subiu de novo. Aí aqui eu já estou no 3π sobre 2. A próxima assíntota. Aí eu vou para o quarto quadrante, ele volta a descer no quarto quadrante. Volta a descer. Então ele vem aqui de baixo, de novo, sem encostar, sobe e faz a curva. E aqui eu fechei a primeira volta 2π. Quando eu volto aqui, ó, 2π, é como se eu tivesse voltado no zero da segunda volta. O mesmo esquema, nesse sentido, é o mesmo esquema da função seno e da função cosseno. Eu voltei no zero, ó. Só que agora vai ser o zero da segunda volta, 361, 362, porque eu já dei uma volta completa 2π, 360. Então eu estou entrando na segunda volta. Mas ele vai se repetir, porque é primeiro quadrante de novo. Então o desenho, de novo, é repetitivo. Então ele vem, faz a curva, sobe. Ele vem, faz a curva, sobe. Para os dois lados. Ele vem, lá no negativo também, faz a curva e sobe. Todo ele vai ser assim. Sempre assim. O mesmo desenho. Então, ela também é uma função periódica. Então, além de ter assíntota, ela também tem período. Porque o desenho se repete. Se repete, se repete. Então, eu tenho uma função assintótica, cheia de assíntotas, e periódica, porque o desenho se repete. O desenho sempre é o mesmo, sempre é o mesmo, sempre é o mesmo. Então, ela também é uma função periódica. Tá ok? O que a gente precisa fazer agora é a análise da função domínio, imagem, período, para poder terminar esse estudo. Tá ok? Vamos fazer uma análise, então,
do que aconteceu com a função, eu vou começar falando da imagem primeiro dessa vez. Eu vou deixar o domínio para a gente discutir, porque o domínio é um elemento importante nessa função, tá bom? Então vamos lá na imagem. Imagem da função f. Bom, você vai se lembrar que na função seno e na função cosseno, a imagem era limitada, mesmo quando tinha alterações. O A, o B, o C, o D, não importava, mas ela tinha uma imagem sempre limitada, de um mínimo até um máximo. Na função básica, y igual a seno de x, por exemplo, ela ia de menos 1 até 1, a imagem. Se você olhar aqui, o seu gráfico está vindo lá do menos infinito, porque ele não tem limite, tangente não tem limite. Inverte, sobe, vai até o mais infinito. Então, na verdade, eu estou usando o eixo y inteiro. Dessa vez, o eixo que está sendo usado, completamente usado, é o eixo y. Então, a sua imagem é real. Ela é periódica, beleza. Se ela é periódica, eu tenho que determinar o período. Vamos definir o período? O período é a distância entre duas assíntotas consecutivas. Distância entre duas assíntotas consecutivas. Então, vamos lá. A primeira assíntota aqui no sentido positivo é π sobre 2. A segunda assíntota é no 3π sobre 2. Qual é a distância entre elas? A distância entre elas é fazer final menos inicial. 3π sobre 2 menos π sobre 2 dá 2π sobre 2. Isso indica que o nosso período vale π. Qual é a posição da primeira assíntota quando eu vou pelo sentido positivo dos arcos, anti-horário? Onde ficou posicionada a primeira assíntota? π sobre 2. Então eu vou anotar isso aqui. Primeira assíntota no sentido positivo dos arcos, andando no sentido anti-horário, no lado positivo. Qual foi a primeira assíntota positiva? A primeira assíntota positiva aconteceu no π sobre 2 radianos. Por que eu estou falando desses elementos? Primeiro, porque você vai perceber que o domínio depende desses dois elementos. Como que você vai fazer o domínio de uma função tangente? Ora, eu vou tentar generalizar. Mesmo quando chegar aos casos de alteração, a inclusão do A, do B, do C e do D, como nós fizemos com função seno e função cosseno. O domínio da função é x pertence aos reais. Note que aqui já não vai ser o eixo inteiro. Lá na função seno e na função cosseno o domínio era real, ou seja, usava o eixo inteiro. Aqui não. Não posso usar esse valor, não posso usar esse valor, não posso usar esse valor. As assíntotas estão me indicando que esses valores não podem ser usados. Então eu não vou usar o eixo inteiro. É óbvio que tem as assíntotas do sentido negativo aqui também, que não poderão ser usadas. Então eu tenho que alertar. Você pode usar qualquer valor real, excetuando-se esses por onde passa a assíntota. Na verdade, em simbologia matemática, devia ser até aberto, né? Aberto, porque eu não posso usar. Aberto, aberto, aberto. Vamos já deixar na notação correta. Então, x pertence ao real, tá o quê? X é igual. Não, x é diferente. Cuidado com isso. Não pode ser π sobre 2. Ele não pode ser π sobre 2. Qual é o próximo? Para chegar no próximo, eu tenho que andar 180 graus. π. Andar π. Que é, a primeira assíntota é o primeiro elemento que eu não posso usar. Primeira assíntota. Por isso que é importante determinar a primeira assíntota. Porque vai ser o primeiro elemento que eu vou indicar que eu não posso usar.
E a partir daí, toda vez que eu acrescentar π, hπ, com h pertencente a z, família angular. Ou, se vocês preferirem, ângulos côncavos. Essa é o domínio. As exceções, por isso diferente, não igual. X não é igual, é diferente de π sobre 2 mais hπ. Por quê? Porque cada vez que eu somar π, eu chego na próxima assíntota, já sei que eu não posso usar. Somo π de novo, próxima assíntota. Ou subtraio, porque esse h pode ser positivo ou negativo. É z. Z são os inteiros positivos e negativos. Se eu subtrair, eu venho para a primeira negativa, para a segunda negativa, para a terceira negativa. Então, quem é limitado aqui é o domínio. Nessa função, o domínio é limitado, tá? Então, cuidado, porque aqui nós tivemos um elemento a mais. Que elemento era esse? Assíntota. E a assíntota influencia diretamente o domínio da função. Tá ok? Função tangente básica, essa daqui. Depois nós vamos verificar como é que ficam as alterações. Até logo.